Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Meus irmãos, hoje a gente finaliza um período especial de 3 mensagens. Deus está comunicando algo especial ao nosso coração em relação a esse tema, ao tema legado. Deus começou a comunicar conosco de forma a nos ensinar que o fracasso ou o sucesso de uma próxima geração a nossa dependerá muito do nosso êxito em construir um legado, uma história que se preze, uma história que preste, uma história que realmente faça sentido, uma história relevante. Deus tem comunicado ao coração não somente dos pais, porque às vezes a gente pode pensar que essa palavra tem muito a ver com as pessoas que já são adultas, ou adultas acima dos 20, dos 30, não. Deus está comunicando ao coração de todos aqui. Você está construindo um legado a cada dia que você vive, irmão, para cada pessoa que está do seu lado e não somente a sua família. Você trabalha com alguém? Você está construindo um legado. Porque você pode ir embora a qualquer momento. No dia 27 de março do ano passado, eu perdi um colega de trabalho. Segundos antes, eu o vi passando na minha frente. E eu não imaginava que seria a última vez que eu o veria. Passando na minha frente, respirando. A próxima vez ele estaria falecido. Então, não caia nessa bobeira de dizer assim: eu estou muito novo ainda, eu tenho muita vida para viver. Meu irmão, se você não vive em Cristo, você não vive, irmão. Você morre. Você simplesmente permanece em um estado de morte. Você não conheceu a vida fora de Jesus, porque não existe vida fora dele. Então, querendo ou não, você está construindo um legado. A questão é que tipo de legado. Simples assim. Para que quando você deixar de viver aqui, às vezes não pela morte, às vezes você vai para muito longe, para o outro lado do mundo, as pessoas possam lembrar de ti e lembrar da tua paixão por Deus. Um legado de paixão, onde as pessoas possam dizer: aquele homem, aquela mulher era apaixonado por Jesus. E para que quando você não esteja mais próximo, as pessoas possam dizer: aquela pessoa construiu uma história de fogo próxima a mim. O meu coração se aquecia enquanto eu estava perto daquela pessoa. Havia luz na vida dela, havia brasas enquanto ela falava. Então, nós estamos sendo chamados a construir isso. E a gente tem entendido que para ser relevante na terra, a gente vai ter que ser profundo. Profundo em paixão, profundo em fogo. E hoje a gente vai aprender que a gente também vai precisar ser profundo em lágrimas. Não necessariamente lágrimas visíveis, mas lágrimas internas, interiores. Lágrimas profundas. O irromper de uma fonte na alma. De alguém que está desesperado por conhecer Jesus e por fazer Jesus conhecido. Então eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, e a gente vai ler o versículo de número 4. Legal, Gabriel. Mateus capítulo 5, o versículo de número 4. Acompanhe aí comigo, meus irmãos. Diz assim: felizes, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Este versículo está no meio de outros 2 versículos, o 3 e o 5. E vamos ler o 3.
Bem-aventurados, felizes são os pobres em espírito, ou de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem? Permaneça aí, meu irmão, com sua Bíblia aberta. Deus quer comunicar uma palavra ao nosso coração na noite de hoje e acerca de construir uma história, acerca de construir um legado de lágrimas. Quando falamos de lágrimas, não queremos nos referir às lágrimas que derramamos quando perdemos alguém na terra. Muito menos queremos nos referir às lágrimas que derramamos por não alcançar um lugar desejado, como por exemplo uma vaga, seja de emprego, seja uma faculdade, seja um curso qualquer. Porque a gente almejou tanto, a gente se preparou, estudou, fez simulados. Ou também não são as lágrimas que derramamos quando somos reprovados dos nossos testes de habilitação? Não. Todas essas são lágrimas válidas. Cada pessoa vai reagir de uma maneira a determinada situação. Mas as lágrimas que queremos falar essa noite, e as lágrimas de que Jesus fala aqui, não são essas lágrimas. A palavra de Deus fala sobre um lamento, um pranto. E esse pranto, esse lamento, não é por coisas materiais, não é por coisas físicas. Na verdade, é um lamento que irrompe de uma alma espiritualmente humilhada. Mateus capítulo 5 é o primeiro capítulo de 3 capítulos onde trazem o sermão da montanha. Pensem comigo, Jesus está iniciando o seu ministério, Ravel. E a percepção que a gente tem do capítulo 5, e o que diz é, Jesus vendo as multidões, aproximando-se dele, os seus discípulos, subindo ao monte, os ensinava, dizendo. A primeira coisa que ele diz é: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Há a percepção de que o fato de que Jesus está no início do seu ministério, e de que é o sermão mais longo pregado por Jesus, e o primeiro deles, Jesus Cristo está desejoso de estabelecer bases sólidas e profundas, e necessárias para a construção do seu ministério. E ele escolhe 12 homens para caminhar com ele na terra. Então, na mente santa de Jesus, paira o pensamento de que, assim como eu vou ensinar para os meus discípulos, lá em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, em que virão rios, tempestades e ventos, e combaterão aquela casa, e ela não cairá. Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, vou assemelhá-lo ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Virá também o rio, a tempestade e o vento, mas essa casa não vai suportar, e ela vai desabar. Jesus olha para isso e diz: eu preciso então estabelecer uma casa sólida, sobre fundamentos muito bem fixos. E Jesus escolhe o fundamento da pobreza de espírito. Pobreza de espírito é a convicção que uma alma tem de que é desesperadamente desprovida da riqueza de Deus. Ou seja, ela é pobre espiritualmente. Então ela precisa de que Deus venha até ela com um recurso externo a ela, diferente do que escutamos, porque o tempo todo as pessoas estão tentando evocar de dentro de nós a nossa melhor versão.
E alguns de nós acreditamos que realmente exista uma melhor versão para emergir de nós. A verdade é que não há. Em Romanos capítulo 7 está escrito que em nossa carne não habita bem algum. Jesus, a primeira coisa que ele fala é que a pobreza de espírito, ela é bem-aventurada. E bem-aventurado aquele que a tem. Então, bem-aventurado aquele que reconhece a sua necessidade desesperada da riqueza que vem de Deus. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Igreja de Laodiceia, você acha que você tem tudo e de nada precisa? Na verdade, eu digo para você que você é cega, você é nu, e você é miserável. Você não tem absolutamente nada longe de mim. Aí Jesus diz a ela: compre de mim ouro puro, vestes santas e que o lírio para os vossos olhos, para que possam enxergar. E a segunda coisa que Jesus diz é que bem-aventurado aqueles que choram. Há uma sequência aqui, porque aqueles que entendem o quanto são desprovidos da riqueza de Deus e necessitam desesperadamente dele, para serem ricos espiritualmente, eles se lamentam, o interior deles irrompe em lágrimas. Por quê? Para que seja alcançada essa riqueza. Ao mesmo tempo que lamentam por não terem, lamentam para terem. O salmista diz no Salmo 42, no Salmo 46: a minha alma anseia por ti como uma terra exausta, seca, cansada e sem água. E Jesus junto com isso diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra de Deus diz que Salomão havia acabado de inaugurar o templo, algo poderoso, gigantesco, maravilhoso, e agora o centro da adoração física de Israel estava posta diante dos olhos de todo o povo. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu em sonho para Salomão à noite, depois da inauguração do templo, e diz a ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa que Deus disse é se humilhar. Ser humilde. No Salmo 136, o salmista diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as coisas, mas Ele habita com os humildes de espírito. Então, apesar de Deus habitar as alturas das alturas, e nem os céus dos céus poder conter Deus, Ele encontra lugar para habitar com aquele que é humilhado de espírito. Em Isaías 66 está escrito que o Senhor estima aquele que é abatido, contrito e quebrantado de espírito. Há um chamado de Deus para que a nossa alma, o nosso espírito, ele se apresente de forma humilhada, de forma a lamentos e prantos diante de Deus, por causa da necessidade do nosso coração, e por causa do quanto nós estamos prontos a ofendê-lo com os nossos pecados. E a primeira coisa que a gente gostaria de estabelecer aqui hoje como uma estaca para o nosso coração é que as lágrimas, elas são um instrumento de arrependimento. Aonde a palavra de Deus prova isso? E eu queria fazer uma pergunta para você. Você já perguntou o que Deus realmente espera de você? Porque o povo de Israel um dia se equivocou. Isso está escrito em Salmo 50, 90, 10. Salmo 50, 9 e 10. Porque Deus diz ao povo assim: vocês acham que eu preciso dos bodes? Das ovelhas que vocês oferecem em sacrifício? Deus está dizendo assim: vocês acham que de alguma maneira eu preciso de que vocês cumpram os rituais de vocês? Aí Deus diz assim: se eu quisesse animais, eu tenho todas as florestas da terra.
Aí Deus diz assim: eu não preciso de absolutamente nada disso. Os sacrifícios que eu espero de vocês são as ações de gratidão que vocês entregam para mim. O que Deus realmente espera de nós. Queria que vocês abrissem Salmos de número 51, e eu gostaria de olhar com vocês juntos lá. Salmos de número 51, verso de número 17. Tem um homem arrependido nesse salmo, e o nome dele é Davi. Salmos de número 51, verso de número 17. E a gente começa no 16. O salmista está dizendo assim: Senhor, o teu prazer não está nos sacrifícios, o teu prazer não está nos holocaustos, senão eu faria o quê? Eu traria, Pai. Na verdade, 17, os sacrifícios que agradam a Deus. E eu quero, junto com vocês aqui, parafrasear esse texto, e a gente pode ler assim também: na verdade, o que o Senhor espera de nós é um coração quebrantado, um espírito contrito. Ó Deus, a isso não desprezarás. A palavra hebraica para quebrantado é chamar. A palavra hebraica para contrito é a mesma. E a palavra hebraica para compungido, em algumas versões como atualizada, é daká. Todas elas significam quebrado, esmagado, em pedaços. Agora eu queria olhar com vocês com carinho para Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26, mas não precisa abrir. Olhem para mim aqui com atenção. Lá está escrito que quando o Senhor nos restaurar e a nova aliança fosse inaugurada, a Bíblia diz que Deus tiraria de dentro de nós o nosso coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. E diz que Ele não escreveria mais as leis nas pedras, como Ele escreveu com Moisés, mas Ele escreveria no nosso coração e na nossa mente. Se vocês lembram de semana passada, o texto base da mensagem foi: jogo da memória ou teste da memória? Jeremias, capítulo 23, versículo 29. E lá está escrito: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a pedra? E não é como fogo? No texto de Ezequiel diz que o nosso coração de pedra seria arrancado e um coração de carne seria colocado. E no texto de Jeremias está dizendo que a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra. E em Hebreus está dizendo que quando ouvimos a palavra do Espírito Santo, não podemos endurecer o nosso coração. Há uma tendência no nosso coração de se tornar uma rocha muito forte, mas nenhuma rocha até hoje foi capaz de resistir ao poder do martelo da palavra de Deus. E quando as lágrimas irromperem da nossa alma, porque o martelo da palavra de Deus se encontrou com a rocha do nosso coração, nada vai nos segurar. E a gente vai começar a cantar e dizer: eu vou cantar para o mundo inteiro que eu te amo, Senhor. Porque o nosso coração de pedra se encontrou com o poder esmiuçador do martelo da palavra de Deus.
E isso explica porque muitas pessoas conseguem permanecer pacatas ou indiferentes à palavra de Deus. É só porque ainda o seu coração não se encontrou com o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus continua sendo loucura, porque os seus olhos ainda não foram abertos. Mas o martelo que esmiuça a penha está diante de nós, diante de você. E essas páginas sagradas aí têm o poder de destruir todas as fortalezas do nosso coração. E um dia, meu irmão, você nem saberá, mas dirá assim: eu não sei o que aconteceu, mas a partir daquele dia, eu nunca mais consegui viver neste pecado. A partir daquele dia, eu nunca mais consegui viver sossegado, cometendo aquele pecado privado da madrugada, porque a palavra de Deus encontrou a pedra do seu coração e quebrou ela. E você agora, como alguém pobre de espírito, se aproxima e lamenta diante de Deus pelo seu pecado e diz: Deus, eu só vejo um caminho, enche-me de Ti, torna-me cheio do Teu Espírito Santo, para que agora o arrependimento que me alcançou, eu possa ser uma porta aberta para que outras pessoas possam se arrepender. Em Atos capítulo de número 2, versículo de número 36, a palavra de Deus diz que quando Pedro terminou a sua pregação, a Bíblia diz que o coração da multidão foi compungido. A palavra para compungido é a mesma palavra para quebrantado. Isso significa que a palavra que o apóstolo Pedro tinha acabado de pregar despedaçou os corações que estavam ouvindo. E eles disseram: o que faremos nós? E Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me lembro da formatura do meu ensino médio. E na formatura do meu ensino médio, a diretora da escola, ela pediu para que eu fosse o porta-bíblia da formatura. E um amigo meu fosse alguém que trouxesse uma reflexão breve. Mas junto com o fato de que eu entraria com a Bíblia, eu também traria uma reflexão breve. Mas o que chamou a atenção naquele dia foi que quando Deus foi usar o meu amigo para trazer uma palavra, todas aquelas pessoas que estavam na quadra, no final da reflexão diz, ele levantou a sua voz bem forte e disse: a palavra de Deus nessa noite para hoje é: arrependam-se todos vocês e creiam no Evangelho. A primeira mensagem de João Batista foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. A primeira mensagem de Jesus foi, após o seu batismo: arrependam-se e creiam no Evangelho. A primeira mensagem dos apóstolos em Atos foi: arrependam-se e creiam no Evangelho. Conseguem perceber o quanto a gente saiu da linha? Conseguem perceber o quanto o nosso século está distante? Porque a gente deveria estar pregando o arrependimento, mas na verdade nós estamos preocupados com um monte de coisa, menos aquilo que é crucial. Porque a palavra de Deus diz que se a gente for até Ele e o buscá-lo em prioridade, a Bíblia diz que Ele conhece todas as nossas necessidades. E assim como em Filipenses, Mateus 6 também está escrito que Ele suprirá de forma abundante. Não percamos o foco. As lágrimas como um instrumento de clamor. E eu queria refletir com vocês em Ana, aquela mulher estéril do Antigo Testamento. Abra comigo 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 1.
versículo de número 10 e versículo de número 11. Eis uma mulher que derramava lágrimas. Está escrito assim, 1 Samuel 1, 10, 11. E com a alma amargurada chorou muito, e orou ao Senhor. Eu queria abrir um parêntese aqui antes que a gente lesse o versículo de número 11 e perguntar para você qual foi a última vez que você chorou por alguma coisa. E por acaso, qual foi a última vez que você chorou por algo eterno? Que em oração você derramou a sua alma diante de Deus de forma que uma fonte viesse de você por algo que não fosse material. Não é que não possamos chorar por algo que é material, mas será que só conseguimos chorar por isso? E no 11 diz, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. A reflexão que eu quero trazer para o seu coração é: Ana precisava de um filho. Israel estava sem um juiz. Ana desejou muito um filho. Israel estava sem um sacerdote. E eu quero voltar rapidamente no que falamos semana passada, e é a mesma coisa na noite de hoje. A beleza é que Ana recebeu o que ela tanto buscou, chorou, e com a alma amargurada derramou diante de Deus a sua petição. Quando Rodrigo, ela pegou o objeto da sua oração e entregou antes de recebê-lo. Que coisa fantástica. Porque ela reconheceu que o que ela estava pedindo, nem para ela era. Qual foi a última vez que a gente orou por alguma coisa que não fosse para nós? Qual foi a última vez que a gente derramou lágrimas diante do altar de Deus, como um instrumento de clamor, por algo que não fosse por nós? O egoísmo toma conta da nossa geração. As nossas necessidades são gigantescas, é verdade. Mas, meu irmão, se você for capaz de olhar um pouco para o lado, você vai se surpreender. Essa semana eu estive no COR. E eu não preciso dizer mais nada. Enquanto eu contemplava aquela seringa enorme de remédio sendo injetado para dentro da pessoa, o meu coração apertou. Literalmente. E eu vi o quão miserável eu sou. Porque eu tenho tudo. E a gente não consegue olhar para o lado. Mas sabe que a palavra de Deus possa despedaçar o nosso coração? Despedaçar o nosso coração. Que a gente seja capaz de olhar para algum lugar diferente que não seja nós. Por alguns instantes da nossa vida. Que você seja capaz de, durante a sua semana, lembrar de alguém que não seja você e ligar. E dizer, eu estou ligando para você porque eu quero orar com você agora. Mas tem que ser agora? Tem, é questão de 1 minuto e meio. É que eu estou indo para o DDS, meu irmão, antes do DDS eu vou orar pela sua vida. É que eu tenho uma reunião agora. Meu irmão, é muito rápido, você tem 30 segundos, você não vai se atrasar para a reunião. Eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou pegar meu telefone, eu vou lembrar daquele ente querido que há muito tempo eu não ligo para ele e vou mandar um áudio para ele.
e vou transbordar sobre a vida dele, porque em algum momento da minha vida eu olhei para o lado. A chave da oração de Ana está no altruísmo dela. Ela não estava mais preocupada em receber um filho, mas conceder a Israel um sacerdote e um juiz. Quem foi que ungiu Saul rei? Will. Samuel. Quem foi que ungiu Davi rei? Quem profetizou a queda do sacerdócio da família de Eli? Quem foi chamado enquanto Eli dormia e acordou, e pela terceira vez ele disse que era Deus que estava chamando? Olha a importância desse homem na história. Esse é o homem pelo qual uma mulher chorou e derramou a sua alma diante de Deus. Os tesouros que você busca em oração de lágrimas causarão um impacto gigantesco na terra. A mulher orou com lágrimas para receber um filho, e 2000 anos depois a gente está refletindo na vida do cara. Olha o impacto desse homem na vida, da história, na caminhada, na jornada de Israel. Todo mundo que um dia parou para conversar com Davi, e aí, a sua unção veio de onde? De Samuel. Que Samuel é esse? O filho da mulher que chorava. O filho da mulher que clamava com lágrimas. Ela construiu um legado de lágrimas. E eu quero voltar a falar do que falamos semana passada acerca de Manoá e acerca de Abraão. O que Deus te dá não é teu. E é por isso que muitos dentre a igreja não saem do lugar. E não é que ficam parados, porque é impossível ficar parado no reino de Deus. Parar no reino de Deus é retroceder. Eles não progridem. Por que não progridem? Porque não transbordam. Porque não olham para o lado. Porque as suas lágrimas, quando derramadas, se derramadas, elas são só para uma oração que vai te satisfazer. Mas o chamado de Deus para o nosso coração hoje aqui é: chore por algo mais do que para você ser impacto na história, para que daqui 20, 30 anos você tenha construído discípulos. Tem umas coisas que a gente deixa passar, mas é a base de tudo. Jesus não mandou ninguém pregar. Ninguém pregar. Essa não foi a nossa missão. Desta maneira, da forma como achamos que é, Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta forte aqui, e responda com muita sinceridade para Deus. Você está construindo pessoas? Fazei discípulos, não é fazei templos. Não é. Jesus nunca construiu um templo. Pelo contrário, ele falou que o que tinha lá seria derrubado, porque o que seria construído seria o dele.
Que tipo de legado a gente está construindo? Está na hora de olhar para o lado. Construa pessoas. Pessoas. Construa pessoas. E por último, eu queria compartilhar com vocês que as lágrimas, elas são um instrumento do altruísmo. Altruísmo, palavra escassa. Muitos de nós nem lembramos que existe. Altruísmo é pensar no outro, não pensar somente em si. Eu queria que vocês abrissem comigo Jeremias capítulo 9, versículo de número 1, e a gente caminha para a conclusão. Jeremias capítulo 9, versículo de número 1. E Jeremias 9:1 está escrito assim: Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria dia e noite pelos mortos do meu povo. A pergunta é: por que Jeremias está chorando? Aí a gente vai descobrir lá em Jeremias capítulo 2. Volte aí algumas páginas na sua Bíblia. E em Jeremias 2, 11, 12 e 13 está escrito por que Jeremias estava chorando. E está escrito assim: alguma nação já trocou seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. E eu queria que você voltasse um pouquinho aí na sua Bíblia e abrisse a Bíblia em Neemias. A sequência é 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Amém todos aí? Neemias 1:4. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Eu passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que coisas são essas que você escutou, Neemias? Lá no 2:3. No 2:3 está escrito assim: e eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu coração? Se a cidade em que sepultados estão os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Tem alguém chorando aqui, vivendo uma vida completamente tranquila. Estava tudo perfeito para Neemias. Copeiro do rei, homem de confiança, homem que podia conversar com o rei, frente a frente, que podia se apresentar a hora que desejasse. Tudo está perfeito na vida de Neemias. Mas espera aí, ele está chorando. Ele está sentado, jejuando e lamentando. Por quê? Jeremias também. Jeremias está chorando e está dizendo que se a sua cabeça fosse uma fonte de água, se os seus olhos fossem um manancial de lágrimas, ele derramaria por causa dos mortos do seu povo. Por quê? Porque o povo abandonou o Senhor.
alguma semelhança com a nossa geração? Irmãos, há um chamado, sabe? Há um chamado a entristecer-se por coisas além da terra. E aqueles que são tocados a ponto de tal, estes são abençoados. Mas, Tiago, como abençoados? Jeremias viveu uma vida que, se formos analisar com os padrões de sucesso, uma vida de fracasso. Açoitado, humilhado, encarcerado, preso no pátio, seus pés foram presos ao tronco, as pessoas passavam pela cidade e viam Jeremias e zombavam dele. É porque o sucesso, no óculos da eternidade, ele tem sentido inverso. O que para nós é glória, o que para a terra é gigantesco e de alto valor, para a eternidade é ínfimo, para a eternidade é pó. Quando o fogo de Deus for provar essas obras, nada disso permanecerá. Tudo isso vai se ir. Nada disso permanecerá. Na fornalha que prova o ouro, a prata, o bronze, a palha, o feno. Meus irmãos, Tiago, capítulo de número 4. Escutem com atenção. Tiago, capítulo de número 4. Ô Gleise, se preparou algo, meu irmão? Pode ficar à vontade. Tiago, capítulo de número 4. Lá no versículo de número 8, está escrito assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. No 9 ele diz assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Que o nosso desejo de arrependimento seja capaz de tirar-nos da zona de conforto, que a gente não seja capaz de pecar de forma confortável. A gente vai errar, nós vamos pecar, nós vamos falhar, mas não conseguiremos fazer isso de forma tranquila. O nosso coração não se sentirá bem nesse ambiente. Tem uma canção que diz que quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Eu lembro que o meu período de afastamento da presença de Deus, ele era marcado por essa canção, porque eu não conseguia pecar em paz. Eu não conseguia, eu não tinha paz para pecar. E eu orava pedindo isso, porque eu sabia que um dia eu poderia tropeçar. Então eu orava e dizia: Deus, se um dia eu cair, que o Senhor me resgate logo, e que enquanto lá eu tiver, eu não tenha paz. Quero terminar essa mensagem fazendo uma ilustração com vocês, e dizer a vocês que, se vocês forem no interior mais próximo, que for possível encontrar um porco ou uma porca, meu irmão, tire do chiqueiro, meu irmão, dê um banho,
1, 2, 3 vezes para ver se vai ser o suficiente. Perfume-a. Coloque um lacinho. Talvez um brinco de pérola. E solte-a num pasto verdejante. Mas não tire dos seus olhos o chiqueiro. Ela vai permanecer nesse pasto? Ela não vai. Ela voltará a revolver-se na lama. Mas uma ovelha não. A palavra é: se você cair, não ame o chão. Se você cair, não beije o chão. Não encontre prazer naquele lugar. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, está escrito: melhor lhes fora não terem conhecido o mandamento, do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Aí a Bíblia diz que aquele que volta a revolver-se é como a porca que volta a revolver-se na lama, ou como o cão que volta ao seu próprio vômito. E o último estado é pior do que o primeiro. Então Deus nos chama essa noite a um chamado de arrependimento. Deus nos chama essa noite a um lamento de um coração que, despedaçado pela palavra de Deus, ele se encontra num ambiente de reconhecimento de pobreza espiritual. E ele diz: Deus, eu só consigo ser rico em Ti. Te convido a ficar em pé nesse momento, a dar uma esticada aí. Enquanto cantamos, te convido a orar, meu irmão. Te convido a refletir. Refletir no que Deus comunicou ao nosso coração, refletir no que Deus falou ao nosso coração. Refletir que esse ano é um ano de florescer. Refletir que esse ano é um ano que nós temos e podemos voar muito alto, ir muito longe, chegar a lugares muito altos com Deus. E a gente vai trilhar esse caminho, o caminho de arrependimento, porque a gente vai errar, só que a gente vai se arrepender e vai voltar logo para lá, para o lugar que Deus quer que a gente esteja, em nome de Jesus.